Olá, meus irmãos, é um prazer enorme de estar aqui novamente, a esse canal que tanto ilumina as consciências e leva, né, o Evangelho do Cristo, a luz da doutrina espírita, para todas as pessoas que o acessam, né, nas plataformas. Então, aqui, como Kardec, em uma das suas revistas espíritas, né, nos coloca sobre a divulgação, isso está no livro que é o Espiritismo, sobre a divulgação da doutrina, que possamos fazer sempre a nossa parte, partilhando aquilo que nos ajuda, partilhando aquilo que nos coloca a par, vamos dizer assim, né, de uma consciência livre de amarras, de uma consciência até mesmo, né, sempre colocando ali uma fé raciocinada, consciente, para tudo que nós vivemos e convivemos. Então aqui vai o meu agradecimento, meus parabéns a esse canal que leva conhecimento para todas as pessoas. E vamos falar sobre educação, e é só a educação que vai fazer com que as pessoas, né, se coloquem num patamar evolutivo maior. Falando sobre evolução, nós sempre, né, iniciamos os nossos estudos com uma fala, né, com uma pequena explanação sobre o que é transição planetária. Transição planetária, modificação planetária, planeta. É uma modificação natural e normal que o nosso planeta está tendo já há bastante tempo. Lucas, mas por quê? Porque Deus ele cria na mesma proporção os planetas e os espíritos. O nosso planeta ele possui uma escala evolutiva que já foi primitivo, ele é a prova de expiações e está caminhando para a regeneração. Para isso precisa se modificar. Para isso precisa-se de remover, né, ou melhor, de melhorar as características desse planeta e principalmente das pessoas que o habitam. Né? As características de provas e expiações devem ser extintas para ali ser acrescidas características de regeneração. Eu sempre falo, dá uma forma, né, lúdica, de como se fosse uma reforma. Vamos reformar a nossa casa, por exemplo. Né, o nosso quarto, a nossa sala. O que vai acontecer? A gente vai pintar ele, vai ter uma bagunça. Vai ter que empurrar móveis, né? Muitas das vezes vai sujar o chão, vai nos sujar. Só que uma bagunça necessária. Por uma visão periférica. A gente está tendo aquela reforma, a gente vai ver que tá bagunça. Só que se eu tivesse uma visão macro, se eu tivesse uma visão do que vai acontecer depois daquela reforma, né, que vai ficar melhor, eu vou falar que aquilo é necessário. Né? Só que a nossa visão é uma visão periférica do nosso planeta. Cristo não. Cristo já tem uma visão panorâmica dessa situação que está acontecendo, principalmente dessa modificação. Eu sempre digo que é necessária a modificação, a transição planetária. Só que muitas das vezes nós estamos esquecendo, né, de que chegar ao nível de transição planetária, eu preciso fazer uma transição íntima. Por quê? Eu não consigo contagiar o meu coletivo, o meu externo, se ao menos me contagiar. Eu não consigo modificar o fora se eu não me modificar o dentro. Devemos falar sim de transição planetária, mas devemos falar diariamente da transição íntima. Até mesmo para que nós possamos, né, evidenciar os nossos erros, as nossas dificuldades morais, porque são inúmeras. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, quando Ismael conversa com o próprio Cristo. Nós temos, né, identificamos ali questões morais já há bastante tempo. Então, o primeiro passo, né, da evolução é reconhecer que é imperfeito. Depois a gente começa a planejar as coisas boas, situações melhores, sublimações, mas primeiro é identificar que somos imperfeitos. Então, primeiro eu preciso visualizar uma transição íntima, uma modificação interna, visualizar o que está dentro de mim que ainda me dificulta no trânsito para com Cristo, no trânsito para a minha modificação, para a minha evolução. Isso é necessário. E isso, não devemos ficar com uma situação de medo, mas de alerta. Está dando oportunidade, as oportunidades estão aí. Será que nós estamos abraçando ela? Será que nós estamos fazendo as atitudes que foram planejadas, muito bem lembrado, sobre a questão do planejamento reencarnatório, o livro Missionários da Luz? Será que nós estamos, né, fazendo as atitudes que nós planejamos lá quando a gente ia reencarnar? Então precisamos sinalizar isso, precisamos identificar, precisamos nos modificar, nos transformar. Fazendo até um parênteses, né, o que está acontecendo hoje, como é que está a nossa transição íntima?
Como é que está a minha visibilidade para o meu próximo? Eu só consigo chegar ao Cristo quando eu chegar ao meu próximo. Será que eu sou uma pessoa egoísta? Será que eu sou uma pessoa vaidosa? Será que eu sou uma pessoa materialista? Como é que está a minha visão com um povo originário de nossa terra, passando por um desengano, passando por abandono, por fome, lá em Roraima, que são os Yanomamis? Como é que está a minha visibilidade? Ah, Lucas, mas ele está muito longe. Mas como é que está o meu olhar? Está um olhar indiferente? Porque às vezes tem um Yanomami na minha rua. Às vezes tem um Yanomami no meu bairro, fazendo uma analogia, né? Uma pessoa precisando, uma pessoa passando por necessidades. Às vezes tem um Yanomami na minha casa e eu não estou percebendo. Como é que está a nossa visão de transição? Será que eu estou achando que vai ter uma sociedade feliz de um dia para o outro, com um passo de mágica, com um pó de pirim-pim-pim? Não. A transição planetária ela deve ser, né, alavancada, deve ser sim acrescida, com certeza. Mas como é que está a minha transição, a minha situação para eu contribuir com essa transição a nível planeta? Eu só participo de uma transição planetária quando eu começar uma transição íntima, interior. Aí sim. Como é que está a minha visibilidade para que as pessoas que necessitam, ou sou uma pessoa totalmente, né, indiferente para com isso? Ah, mas está muito longe. Não, está aqui. Ó. O que eu estou fazendo? O que eu estou vivendo? Como é que é o meu olhar para com isso? É meu olhar de diferença? É meu olhar de uma situação que está muito longe da minha ajuda? Bezerra fala que quando a ajuda ela demora, né, a caridade ela não chega para aquela pessoa. E aí? Né? O Karnal deu uma explanação muito legal, né, sobre a parábola do bom samaritano com os Yanomamis. Né? Paramos para analisar, né, fazendo, né, até uma analogia, o sacerdote passou, o levita passou, e quem foi ajudar? Gente, nós estamos discutindo ajuda, auxílio. Paremos para analisar como é que está o nosso olhar. Lucas, por que está falando isso? Porque isso faz parte da transição. Isso faz parte do nosso olhar. Porque um olhar regenerador é um olhar empático. É um olhar fraterno, é um olhar benevolente, não é um olhar de diferença. Porque o próprio Cristo não teve nenhuma atitude de remoção de povos, de diferença de povos. Ele nunca foi um xenofóbico e sempre foi que nós somos todos irmãos, somos iguais. Paremos para analisar, né, a passagem com a samaritana lá no poço. Ela traz para ele. Lembrar que era ali, né, uma situação de muita dificuldade, muito conflito entre povos. Né? Até mesmo em Galiléia, Norte, Judéia, Sul, não se dava. Né? Tinha toda uma diferença. Os galileus eram considerados pagãos. Então, assim, paremos para analisar se nós estamos, né, no rumo certo. Se a transição é um barquinho e Jesus está nos levando para com ela, será um planeta? Será que nós estamos dentro desse barquinho? Como é que a gente vai ver isso? Visualizando as nossas atitudes. Não de uma forma teórica, mas de uma forma prática. Beleza? Então vamos falar sobre dualidade interior, que foi o tema proposto, um tema muito importante para entendermos nós. Né? Se a gente passar, né, e entender, dualidade vem de duo. Lucas, mas nós somos duas pessoas? Paremos para analisar como nós nos colocamos de uma pessoa materialista, até a nossa fala. Por quê? Quando eu falo corpo físico, eu falo o quê? Meu corpo físico ou eu corpo físico? E quando eu falo meu corpo espiritual, eu falo meu corpo espiritual ou eu? Falamos meu corpo espiritual, não falamos eu corpo espiritual. Porque nós somos corpo espiritual e estamos tendo ali um empréstimo para estar encarnado, visualizando nesse mundo escola, um mundo de aprendizado. Muitas pessoas falam, eu não quero estudar, não quero evoluir, vou deixar para quando eu desencarnar. Lê do engano. O mundo escola está aí. Para estudar, pode estudar no plano espiritual? Até pode, mas se não tem hábito aqui, não vai ter hábito lá, gente. É os mesmos hábitos que a gente leva. Tem pessoas que acham que as mesmas vão ter atitudes diferentes, em planos diferentes, mas não. Né? Só o que muda é o plano. Né? A personalidade, os preconceitos, as dificuldades morais, a gente leva tudo. Então paremos para analisar que nós devemos ter hábitos de estudo, devemos ter hábitos de construção moral aqui. Somos corpo espiritual e temos um corpo físico. Né? No Livro dos Espíritos é muito bem explicado, né? Na parte da evangelização, nós até classificamos e ensinamos, né, sobre a construção ali,
né, de uma pessoa encarnada que tem o espírito, perispírito e corpo físico. A gente faz até uma analogia com o abacate, né, que é a casca, a polpa e a semente, o caroço. O caroço é o espírito, a polpa é o perispírito e a casca mais grosseira é o nosso corpo físico. Paremos para analisar, Lucas, dentro dessa, não vamos nem colocar dualidade, mas dentro dessa construção, dessa tríade em espírito, perispírito e corpo, qual é o mais importante? Os três são importantes. Por quê? Porque devemos zelar e cuidar, está lá no livro Conduta Espírita, devemos, por Valdo Vieira e Chico, devemos zelar e cuidar do nosso corpo físico e também do nosso corpo espiritual. Por quê? Primeiramente, o corpo espiritual, né? Vamos fazer uma breve explanação. O nosso corpo espiritual é um corpo eterno. Vamos levar o que nós construímos para a eternidade. Mas, Lucas, como angariar ou como melhorar o nosso corpo espiritual? Nos transformando, sendo pessoas melhores. Paremos para analisar o que temos de prioridade. Joana de Anjos fala no livro Na Psicologia da Gratidão. O que temos, né, de prioridade, de conquista de vida? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero alcançar na minha vida? Será que é comprar mais, ter mais, ou ser mais, ou saber mais? Não no intuito de saber um mais que o outro, mas no intuito de saber mais do que eu sei ontem, ou do que eu estive sabendo ontem. Devemos parar para analisar se nós estamos sendo, dia após dia, melhores pessoas. No intuito intelectual e moral, como diz Emmanuel no livro O Consolador, da asa moral e intelectual. As oportunidades elas estão aí. Só que nós escolhemos o que nós queremos, como Deus nos presenteou com o livre-arbítrio. E essa pergunta deve ser diariamente feita. O que eu preciso? O que eu quero? Se está lá na 132 o que é reencarnação, ou o motivo da reencarnação, e os espíritos respondem que é evoluir, como eu estou de um corpo espiritual saudável? Lá no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, eles têm uma breve explanação falando sobre os pensamentos e as atitudes malévolas, né? Infelizmente equivocadas. O que nos leva até mesmo a enfermidades espirituais e possivelmente enfermidade no nosso campo físico, nosso corpo físico está de empréstimo. Lucas, então você me fala que o corpo espiritual é muito importante, sim. Como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou tornar saudável? Sempre falo que é na malhação do corpo espiritual, né? É você pegar os pesos, né, da nossa consciência, os pesos das dificuldades e ter músculos mais consistentes de ser pessoas melhores. Fazendo uma analogia, né, com as academias do corpo físico. Então, o que precisamos entender que dentro dessa nossa dualidade, dentro dessa construção, devemos nos equilibrar. O corpo espiritual é muito importante? Muito importante. E eu vou torná-lo saudável com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, né, com a construção do meu ser. E isso é diário, movido a hábito. Hoje eu não fiz, amanhã eu presto atenção para fazer. Beleza, Lucas, e o nosso corpo espiritual? Ele é importante? Muito importante. Está lá no Conduta Espírita que o nosso corpo espiritual ele é muito importante. Devemos zelar por ele porque ele nos está de empréstimo para ser utilizado da melhor forma, né? Para que nós possamos, junto com ele, né, adquirir, né, certas situações para um crescimento evolutivo. Né? Devemos cuidar, devemos, né, fazer não ou maltratar, porque é um empréstimo. Né? O que nós estamos fazendo no nosso corpo físico? O cuidado com ele, né, até mesmo cuidado ali para que nós controlamos as nossas dificuldades morais, as nossas dificuldades físicas, né? Vamos visualizar quanto, né, sobre essa questão de compulsividade, seja ela qual for, pode se tornar uma carência de algo sentimental. Lucas, como assim? Na maioria das vezes, uma pessoa tem uma compulsividade material, seja ela na alimentação, seja ela em drogadição, seja ela na compra, seja ela onde for no sexo, seja onde for, é porque algo ali está em débito. Olha que legal, algo ali está, né, diminuído. Por quê? No nosso cérebro existe um negócio chamado zona, vamos botar assim, de conforto, vamos dizer assim. E é muito legal que esse equilíbrio do nosso cérebro, ele é muito importante, porque quando a gente está um pouco triste,
o nosso cérebro fala assim, olha, a gente precisa produzir hormônios de alegria. Só que muitas das vezes é uma produção de uma alegria falsa, né? E nisso, se nós paramos para analisar, essa alegria falsa pode vir com atitudes que venham a ter uma produção mínima e muito pequena e muito periférica, né, desses hormônios, e depois vai abaixar, porque aí vem a questão da compra, aí vem a questão da alimentação, aí vem a questão dos vícios físicos. Paramos para analisar se muitas das vezes as nossas compulsões por algo que eu quero muito, ter muito, né, não possa ser algo que eu tenho uma dificuldade numa outra situação, né, numa situação familiar, numa situação amorosa, né, uma dificuldade que eu estou passando, né, no meu trabalho, nos meus estudos. Devemos cuidar do nosso corpo físico, devemos, né, salientar, né, para visualizar que esse é o nosso empréstimo e o que nós estamos utilizando nele. André Luiz fala até mesmo sobre a questão do banho, né? Que o banho ele é muito necessário para que aquele espírito possa fazer não só uma limpeza física, mas uma limpeza energética, espiritual. Então que nós possamos ter consciência na nossa dualidade, que nós possamos ter um equilíbrio para que aí sim possamos andar, né, juntamente na estrada do Cristo, para que nós sejamos prudentes, para que nós sejamos conscientes, para que nós trabalhemos, né, com uma fé raciocinada rumo ao caminho, verdade e vida. E isso deve ser salientado todos os dias, diariamente, como hábito. Se eu tenho dificuldade vamos dizer assim, no cuidado, né, do meu corpo espiritual, se eu tenho dificuldade no cuidado do meu corpo físico, que eu possa diariamente, com hábitos, né, pequenos, também não devemos fazer coisas radicais de um dia para o outro, porque a gente não vai se acostumar. Né? Então que possamos dia após dia ser pessoas melhores, tanto no lado espiritual, no lado físico. Lembrar que o lado físico ele é temporário, mas não que seja uma situação que devemos abandonar. Né? A prioridade sempre deve ser a construção espiritual, mas o bom cuidado, né, uma vida saudável física faz com que você tenha ali um cultivo do seu corpo físico de uma maneira consciente, de uma maneira verdadeira, vamos dizer assim. Gosto de dizer um capítulo que está lá no livro Pão Nosso, capítulo 30, Educa, que a educação, seja ela em qual for, vai ser a construção para um ser melhor. Né? Seja ela no campo físico e no campo espiritual. Né? Uma educação até mesmo das ações, uma educação das atitudes, visualizando, né, a vida saudável espiritual, uma educação da alimentação, uma educação, né, dentro de atividades físicas, de procura, né, de conhecimento. Né? Porque, gente, paremos para analisar agora, me lembrou uma situação que parece no livro, né, do Chico, do Marcel Souto Maior, e até mesmo no filme dele, né, que é muito legal. Quem não viu, né, vai lá e veja, leia o livro e veja o filme, que são muito importantes, que é basicamente um dos primeiros encontros de Emmanuel com Chico, e o Chico pergunta como então, como deveria ser, né, quais são as dicas, quais são os passos para ser um verdadeiro espírita. Né? E Emmanuel fala que são 3. A primeira é disciplina, a segunda, disciplina, e a terceira, disciplina. Visualizamos que é um sinônimo de educação, uma educação do nosso corpo espiritual, uma educação do nosso corpo físico, porque é aí sim nos educando, nos colocando hábitos educadores, né, de bons hábitos, de boas maneiras, né, de boas situações para o cuidado, né, de uma forma respeitosa do nosso corpo espiritual e do nosso corpo físico, que estaremos, né, diantemente do Cristo. Está lá no capítulo 30, falando até legal antes, né, que ele fala que a dor e o trabalho vai ser artistas célebres da nossa encarnação. Né? Não visualizando até mesmo que vamos ter dificuldades dolorosas, né, e isso até mesmo de um cunho pedagógico, de aprendizado. Por quê? Uma ou outra, amor ou dor. Muitas das vezes não conseguimos escolher pelo amor e visualizamos a questão da dor. Aí paremos para analisar. Nós estamos no caminho certo? Né? Será que nós estamos aprendendo com as dificuldades, com as dores? Será que nós estamos sublimando? Não é só passar pela dor. Né? E embaixo, no outro parágrafo, ele diz que só a educação, já estamos finalizando, tá, meus irmãos? Que só a educação irá transformar a irracionalidade em inteligência,
A inteligência é em humanidade e a humanidade em angelitude. Que possamos ser seres educadores. Ah, Lucas, eu sou educador, né, de crianças, de adolescentes, de adultos, de idosos. Que legal. Está fazendo a sua parte para com o outro e a sua parte para consigo. Será que nós estamos sendo autoeducadores? Que é o que precisamos numa evolução. Cuidar do nosso corpo espiritual, que é o corpo eterno, e também cuidar, tendo uma boa conservação do nosso corpo temporário, mas que foi delegado, né, o cuidado, o respeito e até mesmo para que nós possamos ter atitudes para que, diante dele, porque estamos num corpo físico, porque estamos num plano físico, para ser espíritos melhores, que é só nesse planeta que vamos evoluir, na encarnação, no mundo físico. Muitas pessoas se colocam, né, vou evoluir lá no plano espiritual porque vai ser mais fácil. Lê do engano. Para evoluir aqui, aprender sobre as dificuldades, sobre as dores, só que dentro dela, aprender sobre isso tudo e ser espíritos melhores. Não é só passar pela dor, é passar, aprender e ir adiante. Porque é isso que um bom educador faz. Como é que eu for pela prova? Eu passei, eu aprendi, agora eu passo de série. Um bom educador vai sempre tentar, dia após dia, como diz Jung, né, que a nossa evolução ela é devagar, mas ela é contínua. Está lá no livro da Psicologia da Gratidão também. Que nós seremos grandes educadores, moral e intelectual. Grandes educadores do nosso corpo espiritual e do nosso corpo físico. Porque aí sim entenderemos o comunicado, a mensagem amorosa que Emmanuel fala para Chico sobre disciplina, disciplina e disciplina. Meus irmãos, muita paz.